Tudo bem, meu oitavo ano? Como é que vocês estão? E aí, fizeram as lições da última aula? Bom, então vamos retornar aqui com as nossas videoaulas, tudo bem? Nós paramos então na página 68, a última atividade aqui do Pablo Picasso e Marcel Duchamp. Falamos, né, sobre ele bastante. Na página 69, então pega um lápis aí e marca o que tem que ser feito no decorrer. Então, terminou a videoaula, aí vocês comecem as atividades, tudo bem? Hoje vai ser um pouco mais tranquilo. Então aqui na página 69 ele vai falar um pouquinho mais sobre a história de tudo que nós já vimos sobre o Romuald e o Romuzé, e na página 70 também. Então eu quero que vocês dêem uma olhada e uma lida aí, tudo bem? Página 71 nós temos aqui, ó. Vamos lá. Converse com os colegas do professor sobre as seguintes questões. O que você conhece do período do tráfico de africanos escravizados? Vale como pesquisa também. Além de tudo que nós vimos, nós falamos sobre as questões de estilo de obra de arte dele, que trabalhava com galões de gasolina, que são ilegais, mas claramente que você já carregar combustível já não é muito interessante, e de forma clandestina pior ainda. Então ele trabalhava com esses galões. E o tráfico de africanos escravizados? Então, nós estamos passando por um período muito complicado, tanto de pandemia quanto de preconceito, né? Então acho que vale a pena a gente fazer assim, uma pesquisa breve sobre o tráfico de africanos. Ainda acontece? Vou deixar algumas perguntas. Ainda acontece? Não acontece? Por que acontece? Qual o sentido disso? Certo, errado? E aí, deixo para vocês assim, pensarem numa boa resposta para isso. Você consegue ver reflexos desse período em sua comunidade? E aí? Nessa situação, na sua comunidade em que você vive, tem isso? Você consegue ver reflexos? Você tem amigos? Tem amigos que tiveram parentes em volta da sua casa onde você reside? Tem uma situação ali que vale a pena fazer um comentário? Não? Sim? E aí? Vamos lá. Em sua opinião, a arte pode nos abrir os olhos para essas questões sociais e nos ajudar a solucioná-las? Vou dar um exemplo. O Eduardo Sur, ele tem um ateliê ali em Pinheiros e ele fez uma cruz, né? Ele fez uma cruz vermelha grande, então assim, longe dá para você ver. Nós podemos sim, como artistas, como professores, como alunos, não só na base da arte, mas acho que em qualquer meio de comunicação, qualquer meio de aprendizagem, né? Fazer aí uso das boas práticas e mostrar pessoas que estão trabalhando com essas formas de dar ali um rumo melhor para a vida em si, não só para questões de preconceito, questões de pandemia. Muitas pessoas utilizam a arte para uma forma de não sufocamento. Deu para entender? Da pessoa se libertar, da pessoa expressar o que ela está sentindo. E muitas pessoas não enxergam. Como a gente já falou um pouco da Frida Kahlo, como a gente já falou de Van Gogh e diversos outros artistas que estavam passando por um período difícil e eles expressavam na arte eles expressavam através da arte. Hoje nós temos muitas charges, acontece alguma situação chata, quando eu falo chata é muito chata, calamitosa, denigrante, sabe, uma situação horrível que ainda acontece, infelizmente ainda acontece no nosso mundão afora, ou está acontecendo próximo de nós, que as pessoas fazem as charges e, né, fazem os memes, mas se a gente for levar mesmo ao pé da letra é chato isso. Palavra do artista. Nós continuamos dentro dos Brooks, todos nós. Não apenas pessoas negras, mas pessoas brancas também. Nós estamos naquele mesmo barco. Vamos lá. Critique. Você conheceu algumas obras de Romuzé e da história desse artista. Agora você pode compartilhar com o professor, com seus colegas, o que você acha do artista e seu trabalho. Para dividir suas opiniões com sua turma, faça um texto crítico. Vocês vão fazer então, seguindo aqui o passo a passo, novamente um texto crítico. Eu acho a proposta desse livro maravilhosa, porque assim, muitas pessoas têm a visão de que a arte só desenho. Não. O texto crítico
claramente faz uma parte ali tamanha da expressão artística. Se você não consegue opinar sobre uma determinada situação, estude mais sobre ela. Aquela velha e boa frase, se você não sabe, é mais fácil não dizer nada. Né? E aí, assim, se você não está dentro e a par do assunto, comenta não, vai. Por quê? Você só vai atrapalhar. Então, assim, o texto crítico ele faz com que você estude e se aprofunde mais sobre o assunto. Você tem que saber dizer, você tem que saber falar. Tudo bem? Você tem que expressar a sua opinião. Você tem que saber defender também. Por que você não gosta? Por que você gosta? Por que é interessante? Por que não é? Lembrando a opinião de cada um. Se você não acha interessante a proposta que o artista trabalha, tudo bem. Se você acha interessante, por que é interessante? Tá bom? Siga o passo a passo aqui para você fazer o texto crítico em folha pautada para entregar na data que o tio vai falar no WhatsApp. Tudo bem? Então coloquem do ladinho. Atividade para ser entregue na escola. Lembrando, todas as atividades tire foto e mande pro tio. Tá bom? Vamos lá, meus queridos, para a parte maravilhosa aqui da história da arte, que é a parte que o tio mais ama. História das artes visuais africanas. A África é o segundo continente mais populoso do mundo, com cerca de 900 milhões de habitantes. É formado por 54 países independentes e alguns territórios que lutam por autonomia, apresentando grandes diversidades geográficas, étnicas, cultural e política. Trata-se de um enorme continente com muita história muito antiga. Trata-se de um enorme continente com uma história muito antiga, rica em diversidade e estilos artísticos que podem ser encontrados em museus de arqueologia e de arte no mundo todo. No entanto, a história da arte africana é considerada recente, porque a arte europeia e acadêmica serviu como parâmetro para ela e por longo período desvalorizando a cultura das artes tradicionais da África. Eu dei uma risada porque é isso mesmo que acontece. Quando você estuda história da arte, você estuda... É engraçado, agora me veio até você estuda história da arte europeia e uma pincelada da história da arte africana. Acho que as universidades, as faculdades e cursos em si afins deveriam pensar isso de uma forma melhor, porque se você quer se aprofundar, você tem que fazer um curso à parte. Não é bem assim, tem que estar dentro do currículo. Igual aqui, igual aqui. É o que deveria, não? Vamos lá. Ah, complicado. Bom, isso aconteceu a partir da diáspora africana. Nos séculos... Que séculos tem? X10, tem um senhor da 14, muito que bem, e 15. Em especial durante o neocolonialismo, no século XIX, como consequência do etnocentrismo, neocolonialismo, processo de dominação que ocorreu ao longo do século XIX, no qual o território africano foi dividido entre diversos países europeus, sem que considerassem as etnias e as práticas culturais dos povos desse continente. O objetivo dos europeus era expandir o comércio capitalista e seguir na mão de obra barata. Etnocentrismo, visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico a nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais. Dá para fazer um parâmetro do que nós estamos tendo agora, né? Essa parte preconceituosa aí que está ocorrendo no mundo todo. Não é um caso só. Foi um caso que foi mostrado para a mídia. Mas quando os outros casos não acontecem, não aconteceram e irão acontecer, infelizmente, de se doer realmente o coração. Desde a diáspora africana, decorrente do escravismo europeu, as artes desse continente influenciaram as artes da Europa e das Américas em uma miscigenação cultural. Atualmente, os artistas africanos têm buscado cada vez mais o seu espaço produzindo uma arte atual, que ao mesmo tempo resgata práticas culturais antigas, valorizando a sua cultura de origem. Arte africana pré-histórica. As pinturas rupestres africanas datam de 30 mil anos atrás e passaram por diversos períodos. Entretanto, como foram feitas em superfícies expostas ao calor, frio, sol, vento, chuva e erosão natural, muitas das mais antigas se perderam
e parte delas retratam datas de cerca de 10 a 2.000 anos antes atrás, e tiveram diferentes períodos. A seguir observe algumas pinturas que resistiram ao tempo e conheça um pouco de cada período. Lembrando, as artes rupestres que estão preservadas, elas ficam dentro das cavernas, então aquela cobertura toda ali da caverna faz com que a obra fique por mais tempo preservada. Agora, quando tem ali tudo parte de sistema de erosão, né, sol, chuva, vento, ela acaba se desfazendo, né? Dê uma lida, por favor, marca aí, dá uma lida em cada período, período do cavalo, período do búfalo, pastoral, do camelo, da cabeça redonda, por favor, ok? Dê uma lidinha aí, que vale como forma de conhecimento para vocês. Vamos lá para a arte tribal africana, tudo bem? Entre a enorme diversidade de culturas africanas estão as sociedades tribais de várias etnias. Os artefatos produzidos por esses povos, como máscaras, estatuetas e objetos utilitários, expõem uma técnica apuradíssima e são utilizadas em rituais e festas há aproximadamente 5.000 anos. Cerâmica Nock, exposta no Museu do Louvre, em Paris, na França. Esses objetos são criação coletiva impregnados de significados sociais, religiosos e mágicos, relativos às crenças e aos costumes de uma tribo ou um grupo, como nascimento de passagem à idade adulta, casamentos, funerais ou guerras por posse e território. Tu lembra que o tio já falou? Lembra do que o tio já falou na arte indígena? Tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê. Não é porque, eu já acordei inspirado, vou fazer uma escultura. Não, tá bom? Os materiais utilizados para sua confecção em geral são madeiras, marfim, couro, fibras, cabelo, conchas, metal, pérola, ouro e pedras preciosas locais. Máscara Lulua, de madeira Congo. Máscara Greco, de madeira Costa do Marfim. A gente colocou um vídeo, para quem assistiu, tem assim, ó, a moça explicando lá, até com o dialeto lá diferente, é um português diferente, que ela conta aí a história um pouco das máscaras. Se você não viu, retome a aula, da videoaula, 2 videoaulas atrás, e você vai conseguir ver, tudo bem? Grandes civilizações africanas. Antes da chegada dos europeus e do tráfico de escravizados, a África já tinha uma história de grandes civilizações, como veremos a seguir. Egito faraônico. Foi nas margens do rio Nilo, no nordeste africano, em 3.000 a.C., que a civilização egípcia produziu obras de arte magníficas. A produção artística egípcia consistia principalmente de esculturas e máscaras mortuárias, além de afrescos que contavam fatos da vida dos europeus e da vida dos faraós, os homens mais poderosos do Egito. Essas obras decoravam as salas onde ficavam os túmulos, os sarcófagos dos faraós, as machadas salas mortuárias. As salas mortuárias localizavam-se em imensos edifícios cheios de passagens secretas, alguns em formas de pirâmide. Olha, a estátua do faraó, maravilha, aí no Museu Nacional do Egito do Cairo. Câmara funerária no túmulo de Tutankhamon, no Vale dos Reis. Tutankhamon, tudo bem? Rei do Egito. Nas paredes é possível observar afrescos. O que é um afresco? É uma técnica utilizada que você utiliza a cal e parede molhada para se fazer, tá bom? Para desenhar, os egípcios seguiam a lei da frontalidade, segundo a qual os seres humanos deveriam ser desenhados com o tronco e os olhos de frente, observando o rosto e pernas de perfil. A gente já falou bastante sobre isso, né? Então, tronco de frente e a cabeça de perfil. Essa era a lei que eles tinham lá. Uns falam que eles não conseguiam desenhar, outros que era uma lei mesmo regida pelo rei do Egito ali da época. Acredito que seja isso também, né? Não acredito que eles não conseguissem desenhar os dois lados. Outra situação é, nessa imagem aqui da página 75, a primeira aqui, vocês conseguem identificar quem é mulher e quem é homem? Tio, é homem porque tem cabelo grande, mulher porque tem cabelo pequeno. Não necessariamente. Tá? Homem por ter a pintura mais escura e a mulher por ser mais clara. A mulher não trabalhava na época, fora. O homem trabalhava nas grandes construções, então por isso que ele era mais queimado de sol. A mulher era pintada um pouco mais clara, então por conta disso. Civilização Núbia. A civilização Núbia
em 750 a.C. e habitava a região do Egito e a África subsaariana, parte do continente africano situado no sul do deserto do Saara. Essa civilização se constituiu como um ponto de encontro entre a egípcia e os povos negros da África, como os Yorubá e os Bantu. Um dos mais numerosos grupos africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil, principalmente da área que corresponde aos atuais territórios de Angola, Congo e Moçambique. Como a civilização egípcia era muito poderosa, a Núbia passou a ser colonizada por eles. Consequentemente, sua área era muito parecida com a arte egípcia faraônica. Reino de Axum. Esse reino surgiu no século V a.C. e perdeu força no século XI d.C. Os Axumita trabalharam na região da atual Etiópia. Eles controlavam uma das áreas mais importantes das rotas comerciais e ocupavam uma das mais férteis regiões do mundo. Por isso, formaram um império muito rico e de suas cidades tomaram centros cosmopolitas, com populações de judeus núbios, cristãos e budistas. O Império de Axum foi o primeiro estado africano a cunhar a própria moeda. A parte axumita se destacou pela construção de prédios religiosos que traziam dentro deles as pinturas e afrescos. Olha essas imagens maravilhosas. Há um afresco axumita na igreja Axum, monumento núbicos Abu Simbel do Egito. Dá uma olhada, que maravilhoso! Dá uma olhada. Império Oyo. O Império Oyo, ou Oió, existiu de 1400 a 1835 e localizava-se onde é o sudoeste da Nigéria e o sudeste de Benin. Foi fundado por integrantes do povo Yorubá e tornou-se um dos maiores estados do oeste africano. Ifé foi um dos reinos do Império Iô. Ifé foi um dos reinos do Império Iô e era conhecida por todos os Yorubás como a fonte mística do poder e o lugar onde partia a consagração espiritual. Era para lá que se tornavam os restos mortais e as insígnias de todos os reis. Insígnia. Distintivo emblema, símbolo, identifica a instituição ou cargo de uma realeza. Por isso, Ifé era considerada uma cidade sagrada. Para os Yorubás, a arte refletia esse sentimento. Seus artistas criaram uma obra escultória única, esteticamente e tecnicamente sofisticada. Eles esculpiam cabeças de tamanho natural e figuras humanas em terracota e bronze, vasos de cobre, miniaturas e representações de animais domésticos e selvagens em terracota e pedra, entre outras obras. Outra manifestação dos Yorubás é a tecelagem e a estamparia. Os tecidos eram considerados bem raros e preciosos e expressavam o poder da riqueza da elite. Dá uma olhadinha, meus queridos. Vestimenta de um egunum, do Império Oió, produzida em materiais com seda, lã, material de couro espelhado em madeira. A escultura é formada de cabeça mesmo, e feito isso em terracota. A terracota, na verdade, é uma mistura de argila com terra e água. Tudo bem? Menos argila aí. Império do Benin. O Império do Benin é o Império Edo, foi um estado da África Ocidental que existiu em 1440 e 1897, onde hoje se localiza a Nigéria. A capital do Império era a cidade de Benin, fundada em 1180. A arte do Benin era feita com metal, em especial o bronze, pois os benienses foram os grandes técnicos da metalurgia. Dá uma olhada, par de esculturas, leopardos de bronze de Benin no século XVI, muito bem. E estátua de pedra do Congo. Império do Congo. Fundada por volta do século XIV, o Império do Congo dominava a região do centro-ocidental da África, correspondente ao local onde hoje fica Angola. Ali viviam vários grupos de etnia Bantu, principalmente os Bakongo. A arte do Congo representava o poder dos reis da corte. Ela se manifestava em estátuas e máscaras. Dá uma olhadinha na estátua ali, mãozinha do lado, perninha cruzada. Vamos lá. Depois de observar algumas obras dos artistas contemporâneos africanos, forme um grupo com mais de 3 colegas e busque informações sobre esses artistas
e outras produções que realizaram. Veja algumas sugestões de encaminhamento da pesquisa. Bom, vocês vão fazer essa atividade individualmente, tá bom? Com os colegas, escolha um dos artistas africanos contemporâneos apresentados no texto para pesquisar sua obra. Por isso que o tio falou, leia, porque se você não leu, você não vai conseguir fazer. E grife, por favor, o nome desses artistas ou escreva ao lado. Tem vários artistas aqui que vocês podem fazer a pesquisa. Por isso que o tio falou, leia, que se você não ler, você não consegue fazer. Então, você vai pesquisar apenas tá bom? Faça um levantamento de informações sobre o artista escolhido e decidam qual será o foco da pesquisa de qual farão. Vocês podem, por exemplo, se concentrar em uma obra específica que faça parte do trabalho do artista. Então, esse trabalho do artista, vou dar um exemplo, que está fora do que está aqui, por favor, é um exemplo. Tarsila do Amaral. Então, eu vou fazer a obra dela sobre o Abapuru, ou vou falar sobre a vida toda dela e de todas as obras um pouco, ou falo sobre uma obra específica, tudo bem? Aí vocês vejam aqui qual artista você quer fazer, sobre uma obra específica ou sobre todas. Depende da quantidade de obras que o artista tem. Para pesquisar na internet, use somente fontes confiáveis, você já sabe. Selecione as informações que considerem relevantes e escolha imagens que representam o artista e sua obra. Maravilhoso! Organize o conteúdo que encontrar e prepare uma apresentação para compartilhar com a turma. Meus queridos, como é que vocês vão fazer? Esse trabalho tem que ser no Word. Tudo bem? Então, escreve no papel aí como deve ser feito esse trabalho. Capa, né, sobre o nome do artista, nome da escola em cima, Escola Criança Feliz. Capa, nome do artista, seu nome e a data. Maravilha. Próxima folha, a pesquisa. Faz a pesquisa sobre o artista que você escolheu, a obra específica ou todas as obras. Depois, imagens, conclusão e pronto. O que você entendeu sobre essa obra? Por que ela é importante? Coloca ali um pouquinho, faz uma conclusão bem bonita ali no final. Tudo bem? Manda no Classroom. Ok? Que aí o tio consegue visualizar bonito. Não esqueça, né? Faz ali um texto bonito, faz um texto bacana, justifica as folhas, deixa tudo organizadinho. Não pegue do Wikipedia, viu? Alguns alunos que eu vi que pegaram. Evitem isso, por favor. Tudo bem? Feito isso, vocês enviem. Tio, qual a data? Deixa eu passar no WhatsApp para vocês. Tudo bem? Feito. Então a pesquisa, vocês vão para a página 80 e nós vamos finalizar aqui na 81 por hoje. Tudo bem? Vamos lá. Dê uma lida aqui sobre o povo Iorubá. Nós já falamos bastante sobre o povo Iorubá. Nós já comentamos, vocês já viram, provavelmente sobre as máscaras. E assistam novamente o vídeo que o tio vai colocar para vocês verem sobre as máscaras. Tudo bem? Pesquise. Agora você vai conhecer, agora que você já conhece um pouco mais sobre a arte da cultura Iorubá, forme um grupo com mais de 3 colegas, no caso vai ser individual, e faça uma pesquisa sobre a influência da cultura Iorubá no Brasil. Veja algumas sugestões de encaminhamento do trabalho. Queridos, vamos lá. O livro dá algumas sugestões para vocês, vamos seguir essas sugestões para fazer a nossa pesquisa. Reúna-se com o seu grupo e faça um levantamento de informações sobre as características da cultura Iorubá. Com base nesse levantamento, busquem manifestações da cultura e da arte brasileira que foram influenciados pelos traços da cultura Iorubá. Vocês podem pesquisar músicas brasileiras, cantigas e esculturas de artistas brasileiros que tenham características da arte africana, vestimenta, entre outras manifestações. Busquem fontes confiáveis. Usem apenas sites oficiais. Organize as informações e as imagens que encontraram e prepare uma apresentação. Meus queridos, esse trabalho aqui, ele tem que ser em forma de PowerPoint. Tio, lembra que o tio já tinha pedido no PowerPoint? Esse também tem que ser no PowerPoint, tudo bem? Então tem que ter no trabalho de vocês sobre a cultura Iorubá e sobre pessoas ou grupos que receberam essa influência africana. Pode ser tanto da Iorubá quanto da africana em geral. Tudo bem? Então o que tem aí na nossa cultura brasileira que vieram dos africanos? E aí? O que tem? Pensa. O que recebeu? Tanto parte culinária, parte musical, parte de vestimentas, parte cultural, parte falar, ok? Então, façam um levantamento aí e coloquem tudo no PowerPoint, no final façam uma conclusão, coloquem as imagens bonitas e enviem para o tio na data que o tio falar para vocês. Tá bom? Meus queridos, vamos finalizar então na página 83. Quero que vocês façam uma leitura na página 82 sobre máscara neutra. Porém, marquem por favor na página 83
que essa atividade será realizada quando nós voltarmos às aulas presenciais. Por quê? É uma atividade teatral onde move o grupo. Máscara neutra é uma atividade magnífica que dá para ser feito várias coisas, várias interpretações e várias dinâmicas ali. Se nós não fizermos na sala, não tem sentido, né, fazer essa atividade. Tudo bem? Então assim, deem uma lida, por favor, na máscara neutra, ok? Marquem, façam anotações, por favor, da máscara neutra. E no 83, então, ela fica para quando retornarmos, tá bom? Marquem, por favor, aqui, para que vocês não façam, não fiquem desesperados a fazer. Tudo bem? Então, tchau, tchau, meus queridos. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, envie no Classroom, no WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida. E nós vamos mantendo contato aí. E próxima aula, mais conteúdo e mais atividades. Vamos embora. Fui!